Olá, pessoal. Nessa videoaula, né, nós vamos continuar agora o último capítulo da nossa unidade, nossa disciplina, né, que é a análise incremental e tomada de decisões, né, relacionada a custos, né. E então nós vamos para isso começar a estudar essas tomadas de decisões através da análise da margem de contribuição, tá bom? E o que seria então, gente, essa análise incremental? O que a gente pode fazer com ela, estudando e tomando as decisões? A gente vai ver nessa unidade algumas tomadas de decisões com relação ao ponto de equilíbrio, qual será o efeito do lucro se aumentar o preço ou se reduzir o volume de vendas, aumentando o preço, né? Se devemos aceitar um pedido especial ou não numa produção, se devemos eliminar ou adicionar um produto ou serviço, se é possível eliminar e ainda assim ter lucro, aumentar a margem de lucro da empresa, aprender a utilizar a capacidade ociosa da empresa, se vale a pena, dependendo da proposta, né? Definir se vale a pena fabricar ou comprar um tipo de produto para a sua produção, entendeu? Uma peça, por exemplo, de um carro, numa fábrica, vale a pena comprar de fora, talvez, as rodas, ou vale a pena fabricar? Vender e processar adicionalmente. Se vale a pena vender um produto que não está acabado na sua forma bruta, ou vale a pena processar ele para poder vender depois por um valor agregado maior. Então, assim, nós vamos ter ou tem outras formas também, tem outras análises que vocês podem fazer quando vocês conseguirem aprender, entendeu? Essa parte da análise incremental, utilizando a margem de contribuição, tá bom? Mas basicamente nessa apostila a gente vai trabalhar esses itens aqui, e isso vai ensinar vocês, né? Vocês vão conseguir depois também trabalhar outros itens que utilize aí a margem de contribuição, tá bom? E o que seria então, gente, a margem de contribuição? A margem de contribuição, ela nada mais é do que o cálculo, né? Essa fórmula aqui, ó. É o preço de venda menos os custos e despesas variáveis, gente. Então, qual é a minha margem de contribuição? É o preço que eu vendi o produto menos os custos e as despesas variáveis desse produto. Não entra aqui despesas e custos fixos, tá bom? Só despesas e custos variáveis. E o que essa margem de contribuição nos diz? Ela simplesmente diz, isso é muito importante, ela fala do que sobra de uma venda de um produto para poder pagar os custos e as despesas fixas do negócio. Então é o seguinte, você tem um produto que você vende por R$ 100 e os custos variáveis dele e os custos e despesas variáveis tá na casa de R$ 60. Então é o seguinte, se você vende esse produto por R$ 100 e ele gera um custo de R$ 60, sobra R$ 40 de margem de contribuição para pagar os outros custos fixos da empresa que existiriam independente se você produzisse ou vendesse esse produto. Bom, então é o seguinte, por isso que é importante essa separação. A margem de contribuição, ela vai ajudar a pagar aquele custo que ele vai existir independente da produção. Compreenderam? Então, nós vamos seguir um pouquinho, vocês vão compreender isso melhor. Eu não vou ler a apostila toda, tá? Depois vocês leem a apostila, eu vou apresentando aqui os principais pontos dela, porque senão o vídeo fica extenso, tá bom? Então aqui é um pequeno resumo, né? A margem de contribuição, valor total das vendas, essa é a margem de contribuição total, e a margem de contribuição unitária. Total, você trabalha com os totais, né? Pega o valor total das vendas daquele produto, menos das despesas variáveis totais daquele produto e os custos variáveis totais daqueles produtos. As despesas aqui, como exemplo, pode ser a comissão de venda do produto. Só vai ter comissão se você vender. Então, é uma despesa variável. Os fretes também, frete de entrega. Você só vai ter o frete de entrega se você vender o produto. Então, é uma despesa variável. Os custos variáveis, os mais comuns que nós já até aprendemos, por exemplo, matéria-prima, a mão de obra direta, entendeu? Relacionada ao produto. Isso são custos variáveis, só vai existir, só vai aumentar, né, se tiver a produção e se aumentar a produção. E ele reduz também esses custos variáveis à medida que a produção também reduz. Então, isso aqui tudo, se você trabalhar com totais, você vai achar a margem de contribuição total do produto. Se você quiser trabalhar unitário, você vai achar a margem de contribuição unitária de cada produto. Foi o que eu fiz no exemplo anterior, né? Você vende um produto por 100, mas você tem custos e despesas variáveis de 60. Então você tem uma margem de contribuição de cada venda de R$ 40
para poder arcar com os outros custos e despesas fixas do negócio e gerar o lucro da empresa, gerar o resultado, né? Que pode ser lucro ou prejuízo. Para isso, então, nós vamos trabalhar o primeiro exemplo aqui, de margem de contribuição. Aqui está MC, né, margem de contribuição para simplificar. E nesse exemplo, ele trabalha assim, Antônio e Pedro, eles queriam calcular, aprender a calcular aqui para tomar decisões. Queria tomar decisões se valeria a pena, na verdade, queria tomar decisão com relação ao preço de venda dos produtos e também entender os seus possíveis impactos. Para isso, então, vamos considerar um produto qualquer em que o valor de custo variável seja de R$ 15, tá bom? Então, João e Pedro tinham um produto que o valor de custo era de R$ 15. Como é que eles praticavam o preço? Eles praticavam 50% do custo. Eles atribuíam 50% a mais no preço do custo do produto para poder calcular o seu preço de venda. Logo, ele tinha um custo de R$ 15, colocava mais 50%. Então, o preço de venda ia para R$ 22,50. Eles consideravam um custo de R$ 15. Logo, a margem de contribuição considerando que as despesas variáveis daquela empresa representavam 10% sobre o preço de venda, que na verdade seriam os impostos, né, e as comissões, 7,5% de imposto e 3% de comissão. Então é o seguinte, ele tinha um custo de aquisição possivelmente do produto de R$ 15, ele atribuía 50% a mais para poder vender esse produto. Isso é muito comum, tá, gente? Em empresas aí, pequenos negócios que compram para revender. Então ele atribuía 50% a mais, o preço de venda era de R$ 22,50, mas ele sabia que também tinha uma despesa variável com relação aos impostos e comissões pagas caso o produto fosse vendido por R$ 22,50. E isso era de 10,5%. Tá bom? Era 7,5% de impostos e 3% de comissões. Então, na verdade, o custo de aquisição é R$ 15, mas ainda teria um custo de 10% sobre o preço de venda. Tá bom? Então, olha bem, como é que você calcula a margem de contribuição desse negócio? O preço de venda é R$ 22,50. As despesas variáveis são de 10,5%. Então, 10,5% desse preço de venda vai dar R$ 2,36, que representa 10,50%. O custo variável, R$ 15, que representa 66,7%. Então, a margem de contribuição do produto seria de R$ 5,14, que representa 22,8%, tá bom? Tudo relacionado ao preço de venda, que é 100%. Isso, então, é a margem de contribuição correta. Cada produto que eles vendiam, eles ganhavam R$ 5,14. Na verdade, eles tinham um lucro aqui bruto de uma margem de contribuição de R$ 22,80. O que quer dizer isso? A cada produto que ele vendia, ele tinha R$ 22,80. Isso ele tinha para poder pagar os seus custos fixos. Por exemplo, um aluguel. Se ele tivesse um aluguel aqui de R$ 1.000, eles teriam que vender, se fosse só R$ 1.000 o custo fixo dele, que seria o aluguel, eles teriam que vender quantos produtos, lucrando, no caso, R$ 5,14 para poder pagar esse aluguel. Compreenderam? Então, assim, aí pode fazer a conta aí, né? Vocês vão achar aí, pega 1.000 e divide por R$ 5. Eles têm que vender aproximadamente aí 200 produtos para poder pagar esse aluguel. Se tivesse o aluguel de 1.000, mas também uma folha de salário de 4.000, então eles tinham um custo de R$ 5.000. Eles teriam que vender 1.000 produtos para gerar R$ 5.140 de margem bruta para poder pagar esses R$ 5.000 de custo fixo e sobrar R$ 140 de lucro para eles. Compreenderam? Esse aqui é o ponto de equilíbrio do negócio, né? O que eles precisam gerar e pagar os seus custos fixos. Se vocês estudarem depois o ponto de equilíbrio um pouquinho, vocês vão entender isso pela margem de contribuição. Mas a gente avança, no final a gente fala um pouquinho do ponto de equilíbrio. Então é o seguinte, como é que eles consideravam? Eles consideravam erradamente. Eles achavam o seguinte, colocando 50% de margem de contribuição, de preço no produto, tirando os 10,5%, eles consideravam que teriam 39,5% de lucro. Mas aí você vê que essas contas estavam equivocadas, né? Na verdade, eles tinham 22,80 de lucro, né, em cada produto vendido. Então, aqui nós fechamos aqui a margem de contribuição no primeiro exemplo, né?
Já no segundo exemplo, uma indústria apresenta os seus analistas, a seus analistas de custo, as seguintes informações no mês de fevereiro. Então, no mês de fevereiro aqui, a empresa negocia o produto A, B e C, tá bom? Ela produziu essas quantidades para cada produto, 1.200 de A, 750 de B, 5.200 de C. A quantidade vendida é nessa coluna aqui, na segunda coluna, né? Aliás, terceira coluna, 1.100 de A, 500 de B, 5.200 de C. E o custo variável total é de 20.160 de A, 33.000 de B, R$ 33.280 de C. A venda unitária, o preço de venda unitária é R$ 40, R$ 70 e R$ 13, respectivamente. Aqui é os produtos A, B e C. Então é o seguinte, a empresa aqui ela fala que adota o custeio por absorção, que nós já aprendemos, né? Os custos fixos totais são de R$ 21.610 e foram rateados aos produtos com base nos custos variáveis totais. É por isso que ele faz custeio por absorção, né? Aqui ele distribui os custos totais conforme os custos variáveis. Se vocês quiserem calcular isso, é só calcular os percentuais dos custos variáveis de cada produto e aí você consegue uma base de rateio para ratear os custos fixos. Aí ele trabalha ainda aqui, as despesas variáveis representam 5% das vendas. Então, essas são as despesas, porque aqui na verdade são os custos variáveis. E as despesas fixas representam aqui R$ 6.300 no total. Bom? E ele pede o seguinte, qual é a margem de contribuição total dos produtos A, B e C? Se vocês olharem aqui, gente, a margem de contribuição total, vocês não precisam nem ratear esses custos fixos totais, porque margem de contribuição só trabalha com custos e despesas variáveis, tá bom? Então, como é que nós vamos calcular isso? É simples. Você tem uma receita total de 44.000 de A, 35.000 de B e 67.600 de C, tá? Como é que você achou essa receita? Você multiplica a quantidade vendida pelo preço unitário, tá bom? De cada produto. Os custos variáveis. Como é que nós achamos esses custos variáveis aqui de A de R$ 18.480? Se aqui está falando que é de R$ 20.160. Na verdade, é de R$ 20.160 para 1.200 unidades, tá bom? Produzidas. Mas você quer saber aqui, margem de contribuição, em relação às vendidas. Então, quer saber o seguinte, ele não quer saber referente a R$ 1.200, ele quer saber referente a 1.100 produtos, tá bom? Então, é só você primeiro calcular a margem, o custo variável unitário. Pega esses 20.160 e divide por 1.200 unidades. Você vai achar aqui uma margem unitária, fazendo a conta aqui, ó. Pego, ó, vou pegar aqui o valor, né? Só para vocês entenderem melhor. R$ 20.160. Então, ó, 20 milhões, né? E divide pelas... Milhões não, perdão. R$ 20.160 e divide por 1.200 unidades. Você tem um custo variável que unitário, você tem um custo de R$ 16,80. Vezes a 1.100 unidades vendidas, nós temos aqui então um custo variável total de R$ 18.480, que bate aqui. Essa conta você faz para os 3 produtos, tá? Esse é o total, divide pela quantidade produzida, depois você multiplica pela quantidade vendida para achar aqui o custo variável, tá bom? E as despesas variáveis? As despesas variáveis representam 5% do preço de venda. É só calcular 5% da receita bruta de cada produto, né? Então, aí você já tem a receita bruta, os custos variáveis e as despesas variáveis. É só diminuir, né, a receita bruta, você diminui os custos e as despesas. Pronto, achamos a margem de contribuição total de cada produto. Então, a letra A é a resposta correta. Aqui quer dizer o seguinte, que o produto A ele contribui com R$ 23.320, o produto B com R$ 11.250 e o produto C com R$ 30.940. Para pagar o que, pessoal? Para pagar esses custos fixos de R$ 21.610, tá vendo? Então,
aqui, somente o produto C, se não tivesse produto nem A nem B, conseguiria arcar com os custos fixos, tá bom? Todos os produtos aqui têm margem de contribuição, então todos os produtos aqui contribuem para o lucro da empresa, tá? Isso é importante também essa análise, ou seja, se eu acabar com o produto B, porque ele gera um pouco menos de margem de contribuição, eu vou ter menos margem de contribuição para pagar os custos fixos totais. Isso vai reduzir o meu lucro. Então, já que a margem de contribuição é positiva, vale a pena manter o produto na linha de produção, a produção desse produto, para poder aumentar o resultado da empresa. Agora, um outro cenário. Acabando com o produto B, se acabar com o produto B, representa uma redução dos custos fixos de 15 mil reais, por exemplo, aí valeria a pena acabar, porque se eu acabo com o produto B, o meu custo fixo aqui iria para R$ 6.610. Aí você teria um lucro maior, porque você teria uma redução no custo fixo. Exemplo aqui disso é, por exemplo, o produto B ocupava um aluguel lá de 15 mil reais de um galpão, só o produto B. Se eu acabasse com esse produto, eu acabaria com esse custo fixo, reduziria para R$ 6.600. Então valeria a pena, porque a margem de contribuição desse produto não está conseguindo nem arcar com o seu custo fixo, que é direto relacionado a essa produção. Tudo bem? Então aqui a gente fecha aqui esse primeiro capítulo, tá, dessa apostila de margem de contribuição. Eu vou fazer um segundo vídeo, dessa vez eu vou fazer um pouquinho diferente, tá, pessoal? Nós temos 6 capítulos, então vamos fazer vídeos curtos, 6 vídeos curtos para falar de cada capítulo, tá bom? Para falar de cada tomada de decisão, e eu creio que assim seja mais fácil para o estudo de vocês, tá bom? Um abraço a todos aí, a gente já volta já. Próximo vídeo.